Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver aí o Problemas e Testes 20 da página 160 do capítulo 20. Então, como conteúdos necessários para entendimento, vocês vão ter todos esses aí, né? Corrente elétrica, circuito elétrico, etc. São vários temas que esse exercício aborda e todos eles aí tem a página do livro aí para você conseguir achar. Então vamos para o enunciado. Analisando o circuito representado na figura deste problema, responda. Então você vai ter aí a alternativa A, alternativa B, alternativa C. E tem a imagem aqui, você vai ter 2 voltímetros, 1 amperímetro e essa diferença de potencial aqui, certo? Então bora lá para a resolução. Alternativa A, qual é a leitura do voltímetro V1 e de V2? Então vamos lá, pessoal. O voltímetro. O que o voltímetro mede? O voltímetro mede a diferença de potencial. No caso, ele vai ter medida de potencial entre esse ponto e este ponto aqui, certo? Entre este ponto e esse ponto. Então, a diferença de potencial aqui entre esses dois pontos é 110 volts aqui, certo? Agora, já nesse caso do voltímetro V2, ele vai medir a diferença de potencial entre esse ponto e este ponto. Põe aqui no mouse, tá certo? A diferença de potencial entre esses dois pontos é 0 volts. Você não tem aí nenhum resistor aqui, certo? Você simplesmente vai ter o circuito, o fio condutor. Então não há diferença de potencial entre esses dois pontos. Então aí o V2 é 0 volts e o V1 110 volts, bem tranquilo. Em qual das lâmpadas passa a maior corrente? Então, aqui na letra B, né? O exercício nos mostra aqui a potência das 3 lâmpadas. A gente tem a potência e a gente tem a diferença de potencial, certo? Porque em uma associação de resistores em paralelo, como nesse caso, a diferença de potencial é a mesma entre os 3 resistores. Então a gente sabe que a diferença de potencial dos 3 resistores é 120 volts, né, no caso das 3 lâmpadas, e a potência ele nos dá. Então vamos calcular primeiramente a potência da lâmpada de 100 watts. A potência da lâmpada de 100 watts vai ser igual a 100, que é igual a potência, é igual a I1, que eu chamei aqui a corrente que passa pela lâmpada de 100 watts, vezes 110, que é 110 volts. Então, I1 vai ser igual a 100 sobre 110 amperes. Você vai fazer a mesma coisa para as outras duas lâmpadas, certo? E você vai perceber que a que tem a maior corrente é a lâmpada de 100 watts, certo? Então, nesse caso, seria a lâmpada de 100 watts passa a maior corrente. Essa que é a resposta da letra B, fazendo aí a mesma coisa para as outras alternativas. A I2 iria dar 50 sobre 110 amperes e a I3 iria dar 25 sobre 110 amperes, certo? É isso, bem tranquilo. Agora, ele pergunta, retirando-se do circuito a lâmpada de 25 watts, a leitura do amperímetro aumenta, diminui ou não se altera, e a resistência total do circuito. Então vamos lá. Nessa alternativa, ele fala que você iria simplesmente retirar essa lâmpada aqui de 25 watts. Eu acho mais simples você primeiro pensar na resistência total do circuito, certo? Por quê? Digamos, eu escrevi aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia. Digamos que você tivesse num exemplo aqui 3 resistores em paralelo, cada um deles com uma resistência R que é igual a 10 ohms. A resistência equivalente aqui seria de 3,33 ohms. Isso é fácil de perceber utilizando essa formulazinha aqui da resistência equivalente em resistores paralelos. Agora, imaginando que você retirasse esse resistor aqui de cima e você ficasse com 2 resistores em paralelo, com resistência igual a 10 ohms, né? Mesma resistência anterior, a resistência equivalente seria de 5 ohms. Ou seja, quanto mais resistores em paralelo você tem, menor a resistência equivalente. Então, a partir do momento que você tira um resistor em paralelo, a resistência equivalente vai aumentar. Então a gente descobre assim, de maneira intuitiva, né, sem fazer nenhuma conta,
que a resistência equivalente, a resistência total, ela vai aumentar, certo? Porque você está tirando um resistor em paralelo. E quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência equivalente. Pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Bem, a gente sabe que nesse exemplo, retirando a lâmpada de 25 watts, a gente não vai ter uma diferença, uma modificação na diferença de potencial, no U aqui da fórmula. Ou seja, a gente sabe que o U vai ser constante. Bem, se a resistência equivalente aumenta, certamente a corrente elétrica vai ter que diminuir. A corrente elétrica certamente vai ter que diminuir. Por quê? Para manter com que a diferença de potencial seja constante, certo? Então é isso. Se você vai aumentar a resistência, porque você vai diminuir um resistor em paralelo, e a partir do momento que você diminui o resistor em paralelo, você vai aumentar a resistência, automaticamente você vai estar diminuindo a corrente. Por quê? Porque a diferença de potencial é constante. E para manter isso verdade, a corrente teria que diminuir, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado.